Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre dependência emocional. Mas primeiro eu vou fazer meu chazinho, que eu acostumei tanto tomar um chazinho conversando, eu não conseguia tomar chá sem açúcar, eu não gostava muito de chá. E agora tá friozinho, e eu falei assim, eu vou começar a fazer um chazinho, né? E não é que eu tô acostumando, gente, tomar um chazinho sem açúcar. Desculpa, um chazinho sem açúcar, que antes não tinha jeito, eu tinha que adoçar bastante para eu conseguir tomar. Eu estava falando sobre dependência emocional. A gente ser dependente da outra pessoa, principalmente do parceiro, né? Porque a gente sendo dependente, eles fazem o que eles querem. Eu era totalmente dependente. E dependência emocional custa caro. Dependência emocional custa a sua liberdade. Dependência emocional custa a sua autoestima, custa a sua saúde mental. Custa muito caro. Eu, quando estava casada, como eu já falei no outro vídeo, que faz 25 anos que eu sou mãe solo, meu filho tinha 10 anos e criei ele sozinha, graças a Deus, hoje ele está um homem. Só que eu era muito dependente do meu ex, muito. Então, assim, como eu não trabalhava, eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo como que eu ia cuidar do meu filho, como que eu ia criar meu filho. E esses dias, assim, bateu em mim esse negócio do divórcio, porque tem duas pessoas que eu conheço que estão nesse processo do divórcio. E eu até falo para elas, falo assim, vocês estão numa época boa, porque vocês têm hoje em dia o WhatsApp, vocês hoje em dia têm o Instagram, têm o Facebook, tem o YouTube, que vocês podem estar interagindo com alguém, vocês podem estar conversando. Eu falei, na minha época não tinha nada, eu só tinha uma televisão de tubo e não tinha, eu me separei em 2000, não fazia muito tempo que tinha começado o computador, né? A ter essas coisas de tecnologia. Então eu não tinha. Eu falei assim, então eu tinha que passar assistindo coisas, ficava a noite inteira, passava a noite inteira acordada, assistindo programas evangélicos, porque não tinha outra coisa para assistir. Eu falei, hoje vocês têm uma Netflix, hoje vocês têm filme, série, então tem muitas coisas que vocês podem fazer. Eu falei, aquela época era ruim. Hoje vocês trabalham, hoje vocês vêm para o serviço, vocês têm amiga que conversa. Eu não tinha trabalho, eu não tinha amigo, eu não tinha nada, eu não sabia nada. Então eu falei, hoje estão na vantagem ainda. Mas mesmo assim, a dependência emocional é tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo tendo tudo isso, eu vejo como que elas estão para baixo. Porque assim, a gente casa não é para separar, a gente casa para viver para sempre, né? E só que não é assim que acontece. E no meu caso, eu era muito dependente, porque eu casei, eu vivi, gente, 13 anos do meu casamento, 13 anos. Eu não lembro um dia se eu fui feliz, eu não lembro. Eu não fui feliz no meu casamento, em nada. Eu gostava muito, muito, muito do meu ex, gostava muito. Só que assim, ele me podava muito em tudo, e não é porque ele gostava de mim. Não, ele não fazia, hoje eu entendo que ele não fazia isso porque ele gostava de mim. Ele simplesmente fazia isso porque era posse. Eu era só a posse dele. Então eu não podia ir para o mar porque eu ia pôr biquíni, eu não podia ir para uma piscina, eu não podia demorar no banheiro porque ele falava que eu já estava me rebocando toda, que ele não aceitava que eu passava maquiagem, ele não aceitava que eu cortava o cabelo, ele não aceitava nada. Se eu estivesse assistindo uma novela e ele chegasse, eu tinha que correr e desligar. Eu tinha tanto medo que eu corria e desligava a televisão, porque eu tinha medo assim, tinha medo de brigas, tinha medo da gente brigar, tinha medo de eu ter que vir embora com meu filho. E essa época eu era mais nova ainda, né? Eu me separei com 31 anos. Então nessa época eu tinha 20 e poucos anos, eu casei com 18 anos. Se eu desde o começo talvez tivesse se eu tivesse me imposto mais, tivesse sido mais enérgica, talvez eu não teria chegado nessa situação de me separar. Mas não, eu fui abaixando. Tudo que ele falava eu fui abaixando, 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 abaixando. E fala, né, que quando a gente muito se abaixa, a gente mostra a calcinha. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então ele podia fazer, ir na academia, fazer musculação, então eu não podia.
E assim, era academia, quando eu falei que eu ia fazer academia, era academia de bairro, era só no bairro academia, com mulheres. Então a gente tinha que fechar o tanto de mulher para a gente fazer essa academia. E ele falou não, que não poderia fazer academia. E se ele saía sozinho, eu queria algum lugar, eu não podia. Hoje eu tenho essa liberdade. Hoje eu tenho essa liberdade de vestir o que eu quero. Hoje eu tenho a liberdade de cortar o meu cabelo do jeito que eu quero. Hoje eu tenho a liberdade de fazer o almoço, a janta, passar roupa, lavar roupa, se eu quero. Então é isso que eu falo, gente. A dependência emocional. A dependência emocional vale a pena? Não vale a pena a gente viver numa relação onde a gente vive sendo dependente do outro. Mesmo assim, a mulher trabalha e a mulher acaba sendo dependente do marido. Eu não sei o que eles fazem, que parece que eles fazem uma marra tão grande ali, que a mulher... Eu falei assim, gente, vocês trabalham, vocês ganham bem, e vocês ficassem dependendo desse homem, e essa pessoa pisando em vocês, não, só não. Só que assim, como que eu estou de fora, é fácil falar, né? Mas eu falo porque eu já passei por isso. Eu falo, gente, eu passei, eu dei a volta por cima. Hoje eu tenho a minha liberdade. Minha liberdade. Eu falo, dependência emocional custa caro. Eu falo, dependência emocional, às vezes custa a vida. Custa tão caro que pode custar até a vida da pessoa. Só que assim, é difícil a gente colocar isso na cabeça da outra pessoa, né? Hoje para mim é fácil eu entender tudo isso. Eu queria assim que hoje eu tivesse esse pensamento, eu tivesse essa ideia, que hoje eu fosse esse jeito que eu sou, sabe? Tentando me reinventar todo dia, tentando me reinventar, tentando ser outra pessoa, tentando ser uma pessoa diferente. Mas naquela época eu não era. Falo assim que eu era praticamente assim, uma poeira. Uma vez ele falou que ele conseguia abraçar uma pessoa que fosse feinha e não conseguia relar em mim. Então você imagina você ouvir tudo isso. Eu ouvi muitas coisas dele, muitas coisas que me magoou muito. Só que isso, gente, no começo, lá atrás, eu fiquei triste, eu fiquei magoada, só que hoje isso aí fez eu crescer. Fez eu crescer e fez assim, eu ser outra pessoa. Hoje, nos relacionamentos, eu sei o que eu quero. Eu sei a pessoa que eu quero. Então, assim, eu sou dona de mim. Hoje, eu sou dona de mim. Então, assim, eu falo assim, ninguém vai mais pisar em mim. Então, gente, pensa bem nisso. Vou tomar meu pouquinho do meu chá. Tá muito bom, mas bem quente. Então, eu falo assim, hoje eu sou dona de mim, hoje eu sou dona da minha casa, hoje eu sou dona da minha vida. Que é isso que é o mais importante. Porque a gente casa, que submissão não é para o marido pisar na mulher. Submissão não é isso. Submissão é para você ser o alicerce da casa. Para você ser ali o esteio da família. Mas eles acham assim, que submissão é ele estar pisando todo dia em vocês. Ele está pisando na mulher, eles estão pisando em nós. Submissão, para eles, da Bíblia, é isso, mas não é. Submissão é a gente ser o alicerce, a gente ser a base. Não a gente ser tapete. A gente não é tapete para ficar sendo pisada. A gente não é tapete. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. É que eu tô assim muito emotiva assim pelas coisas assim que tá acontecendo, né, das minhas amigas tá nesse processo de divórcio e vem umas coisas à tona, né? E a gente acaba assim, eu acabo tentando dar conselhos para elas na medida do possível, né? Porque eu falo assim, não, vocês não vão ficar aí choramingando por uma pessoa que não te merece. No mundo tem milhões de pessoas. E se eu ficar por essa pessoa, então vai amadurecendo a ideia, não que eu sou a favor de divórcio, não que eu sou a favor de separação. Só que eu falo assim, se não dá mais certo, não dá mais certo. Porque a dependência emocional custa caro. E pode custar o quê? A nossa vida. Então o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like para ajudar o canal, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.